É um prazer tê-lo aqui com a gente para falar principalmente sobre small caps, né? Porque a gente viu um novembro muito bom, né, para os ativos de risco, e Ibovespa puxando muito para cima a alta do ano, mais de 12%. E, claro, queria te fazer aqui uma pergunta geral, mais especificamente sobre as small caps, né? Porque a gente viu o Ibovespa subindo, mas queria te perguntar mais como é que ficou o desempenho das small caps em novembro. Conseguiu acompanhar esse ritmo tão forte da Bolsa em novembro? Paulo, o que a gente usa aqui de benchmark para o segmento de small caps é o Small 11, né, que é o ETF aí que compila, ele segue o índice de small caps da própria B3, então tem ali alguns nomes que, agora que você vai olhar a composição ali, as principais participações do small nem são tão micro caps assim, né, são empresas bem grandes ali, entre as maiores do índice, mas ele acompanhou sim o Ibovespa, então os dois subiram 12% no mês, e eu até comentei, acho legal entrar nesse ponto, porque o Small, apesar de ser o nosso benchmark, ele é composto, igual eu comentei, de algumas empresas muito grandes. Tem ali Embraer, tem Eneva, tem Fleury, tem empresas que não são mais microcaps há muito tempo. Mas as microcaps mesmo, se a gente olhar ali para as empresas que têm, que no nosso conceito, né, uma capitalização de mercado de até 5 bilhões de reais, a gente vai ver que essas empresas não performaram tão bem. Na verdade, não foi novembro um mês tão excepcional assim para as microcaps da Bolsa mesmo, sabe? Acho que na nossa opinião, o que a gente tem acompanhado bastante no mercado, é que foi um mês marcado por muita entrada de capital externo na B3, então muito dinheiro gringo chegando aqui no Brasil. Esse dinheiro geralmente ele aporta em blue chips, né? Ele aporta nas maiores empresas da Bolsa. Então ele compra Vale, ele compra Petrobras, ele compra os bancos, mas esse dinheiro não costuma chegar nos nichos menores de mercado, que são essas empresas de menor capitalização. Geralmente essas empresas ficam aí para uma segunda pernada, né? Vamos colocar assim, do mercado. Então, o índice small andou bem, mas andou bem porque ele é composto de algumas empresas ali, entre as suas maiores participações, que têm valores de mercado que estão um pouco acima do que a gente coloca aqui como a nossa régua de genuínas small caps, mas a gente entende que elas ficam aí para essa segunda pernada, assim, como uma boa opção. Essa segunda pernada que você está falando, né? Não teve, o investimento estrangeiro não vai para essas empresas de menor valor. Como é que fica agora, então? Essa segunda pernada, será que vem em dezembro? A gente fez um levantamento aqui, né, de alguns dados históricos para tentar quantificar essa hipótese do rally de final de ano, né? O rally de final de ano existe ou não? Então a gente levantou a performance do Ibovespa de 99 até 2022. E o que estatisticamente a gente encontra é que em 67% das vezes aconteceu um rally de final de ano, ou seja, a bolsa subiu no mês de dezembro. Essa é uma estatística bem legal, porque 67% significa 2/3 das vezes. Então, em 2 a cada 3 anos, a gente teve, de fato, um rally de final de ano. Não existe garantias, a gente não tem como fornecer garantia nenhuma, mas as probabilidades jogam a nosso favor de que sim, podemos ter um rally de final de ano. A gente tentou fazer essa conta também para o índice de small caps, mas o índice de small caps foi criado um pouco depois disso, ele foi criado em 2005. Então, de 2005 a 2022, a gente viu que em 56% das vezes teve um rally de final de ano do índice de small caps. Então, ele está muito mais perto de um 50-50 aqui, se a gente puder colocar assim. Mas isso acontece, pelo menos na minha opinião, porque 99 a 2004, nossa estatística, foram anos muito bons de bolsa. Então, provavelmente eles teriam contribuído com uma performance legal também histórica do índice small, se ele já existisse naquele momento. Mas aí a gente entra no campo das possibilidades. Mas colocando assim de maneira geral, a gente é bastante positivo com essa hipótese do rally de final de ano, Paulo. Maravilha. E queria voltar agora num ponto que você falou, né? Que a gente está falando aqui que as small caps seguem o índice small cap, né? Por que existe essa diferença? E por que ele deve ser monitorado, né? O índice small cap para monitorar as small caps e não o Ibovespa? É sempre um conceito um pouco abstrato quando a gente fala de risco no mercado financeiro, mas a gente tenta atribuir pequenos prêmios de risco a características intrínsecas de uma ação. Então, um prêmio de risco que a gente sempre embute toda vez que a gente está fazendo algum modelo financeiro é o prêmio de risco de liquidez. Então, quando você monta uma posição grande numa ação muito pequena, você vai distorcer o preço da ação entrando e você pode distorcer o preço da ação saindo também. Isso é muito natural, isso precisa ser considerado quando você faz a sua análise financeira. Então, pelo fato da gente ter esses diferentes prêmios de risco, o prêmio de risco ser maior numa empresa de menor liquidez e menor, numa empresa de maior liquidez, o retorno que você precisa exigir enquanto investidor para investir numa microcap vai ser maior do que o retorno que você vai exigir para investir numa large cap.
Então, investir numa empresa de fibra, por exemplo, que tem 2 bilhões de market cap, você precisa, geralmente, né, você vai exigir um retorno maior do que para investir numa Vivo Telefônica, que é uma das maiores empresas da Bolsa, uma pagadora de dividendo clássica, listada há mais de década, e todo mundo conhece os financials muito bem, a gestão é estabelecida, tem reporta com uma empresa gringa e tudo mais. Então, os perfis de risco são muito diferentes. Então, quando a gente procura algum benchmark para espelhar a nossa carteira, a gente procura um benchmark que seja similar com o perfil de risco que a gente está assumindo. Por exemplo, se a gente comparar a performance da carteira do Microcap Alert, que é o portfólio que eu, o Rui e o Rodolfo conduzimos aqui com o Ibovespa, você vai ver que em anos muito bons de bolsa, a gente vai muito melhor do que o Ibovespa. Em anos muito pior, em anos ruins de bolsa, a gente vai pior que o Ibovespa também. Porque a nossa carteira ela é, em essência, muito mais arriscada. As nossas ações são muito mais voláteis. Elas têm esse prêmio de risco muito maior. Então, para ter uma comparação mais justa, a gente usa o índice de small caps, porque ali ele tem um pouco mais de similaridade, um pouco mais de fit com a nossa carteira nessa questão do prêmio de risco. São empresas de menor liquidez, geralmente, e que elas vão se assimilar mais. Mas mesmo no caso do small, ele não é essa proxy perfeita, igual eu comentei aqui, né? Por conta que ele tem ali, entre as suas maiores participações, empresas que são super líquidas, empresas que são grandes, já tem aí uma puta história na bolsa, né? E pensando, né, nesse rally, todo mundo está esperando por esse rally de final de ano, né? Novembro foi muito bom e a gente vem falando no rally do Ibovespa e pensando em aproveitar esse finalzinho de ano, né? A gente está tendo alguma realização agora, comecinho de dezembro, mas a perspectiva ainda segue muito otimista para a gente finalizar 2023. O que você pode falar aí de ação recomendada para tentar aproveitar esse finalzinho de ano aí? Conta um pouquinho sobre essa ação e por que, os motivos. Conta um pouquinho mais para a gente. Legal. Vou comentar sobre uma ação específica, mas antes disso, eu acho legal o investidor ter essa consciência, essa maneira de abordar o mercado mais cética, de que o rally de final de ano, se ele vier, ele vai ser generoso com a maior parte da bolsa, tá? Então é isso que a gente fala do elemento do beta, né? De que vai carregar o mercado inteiro nas costas. Então é isso que a gente percebe quando pega um mês igual novembro, em que o Ibovespa subiu 12 e o Small subiu 12 também. Os dois índices subiram mais ou menos iguais. Então, antes de qualquer coisa, antes de pensar só uma ideia, é importante você estar calibrado numa exposição legal de bolsa dentro do seu patrimônio. Legal, dito isso, entre as nossas microcaps, a nossa pequena seleção aqui dessas empresas que a gente, muito mais arriscadas, mas que a gente faz um trabalho aqui de identificar e tentar gerir da melhor maneira possível esse portfólio, a gente gosta muito de Vivara, Paulo. Acho que tem até um pouco do contexto do rally de final de ano, com o fato do final de ano ser o período mais importante para a Vivara dentro de qualquer período anual, né? Então, as vendas são bastante concentradas no final de ano. A Vivara é uma marca super presenteável, né? A gente sabe, mas é um presente um pouco mais caro, um presente que ele tem um aspecto mais familiar, né? Ele demanda-se uma ocasião um pouco mais tradicional para ele acontecer. Então, tanto os dias dos namorados quanto o final de ano com o Natal são os dois períodos mais fortes para a Vivara no ano. E a companhia está bastante animada agora para esse final de ano. A Vivara, Paulo, ela tem um plano de expansão desde 2019, quando ela chegou na B3, que é basicamente criar a segunda maior joalheria do Brasil, porque ela já era a maior joalheria do Brasil. Então, essa segunda maior joalheria do Brasil é a Life, que é a marca de prata da Vivara, que existe desde 2018. A gente, inclusive, conta essa história sempre, né? De que a gente sempre se acompanhou muito de perto para ver como que amadureceria esse portfólio, né? Eram 3 lojas em 2018, são 72 lojas no final de 2022 e mais de 90 lojas agora em 2023. Uma marca que cresceu muito rapidamente, em 5 anos se tornou a segunda maior joalheria do Brasil e cujo perfil de rentabilidade a gente só tinha como descobrir na medida em que ganhava escala o negócio, era muito melhor do que estava todo mundo imaginando na época do IPO da Vivara. A loja tem mais margem bruta, tem mais ROIC, tem payback mais rápido do que a gente imaginava. Então, tudo isso trouxe muita surpresa positiva para a Vivara aí nesses quase 5 anos dela como empresa listada, né? Então, é uma ação que a gente gosta bastante. Quando a gente olha em termos de resiliência do negócio, né? Same-store sale consistentemente rodando acima de 6% ao ano, com um impulso de e-commerce que tem ajudado bastante a fidelizar o cliente, tem ajudado bastante a fazer esse cross-sell no geral do portfólio. Uma expansão de lojas que não é arriscada, na nossa opinião, assim. É uma expansão de lojas com perfil que a Vivara sabe fazer. Então, se a gente olha o portfólio da Vivara, se eu não me engano, todas as lojas dela no Brasil estão dentro de shopping centers. Ela não tem lojas de rua, ela teve no passado uma loja de rua, mas eu acredito que ela não exista mais.
Então, geralmente a expansão é muito similar, ela já negocia com todos esses proprietários, ela conhece muito bem esse mercado, ela tem uma noção muito boa já de como conduzir o negócio dela. E é um negócio que, dentro do varejo, hoje, para mim, é uma das melhores empresas listadas, assim. Em termos de margem, uma empresa com 70% de margem bruta, é uma empresa geradora de caixa, todo o plano de crescimento dela é financiado a partir dessa geração de caixa dela, e a gente acredita que esse quarto trimestre pode trazer uma surpresa bem interessante para o mercado no começo do ano que vem, quando a gente estiver vendo esses resultados, né? E a Vivara tiver tido aí um Natal bem feliz. E qual deve ser a exposição, né? Você comentou ali em estar exposto a ativos de risco. O que você poderia passar para o investidor e investidora que está assistindo a gente aqui, de exposição às small caps dentro de uma carteira em ativos de risco, né? Como um todo. Essa é uma pergunta que ela sempre vai depender um pouco do perfil do investidor, né? Um pouco de momento da sua própria trajetória pessoal, né? Geralmente quando você é mais jovem, você vai ter uma alocação maior em ativos de risco, na medida em que você vai envelhecendo, você vai substituindo esses ativos de risco por outros ativos de renda, outros ativos de proteção patrimonial, então tem esse ciclo natural, né? Eu acho que pensando no investidor médio, o que a gente costuma recomendar aqui no Empíricos é uma alocação de bolsa na ordem de 20 a 30% do seu portfólio. Dentro desses 20 a 30%, algo como 20 a 30% alocado em microcaps. Então vai ser uma subdivisão da sua carteira de ações, algo para você ter ali como uma ideia para pimentar um pouco a volatilidade ali da sua carteira, mas geralmente, na maioria dos portfólios dos investidores, as microcaps são menos representativas do que as principais ações da bolsa, né? Esse vetor mais geral de você estar exposto ao risco no Brasil.